Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, do 23 ao 24. Amado Deus, muito obrigada pelo seu amor, pelo seu cuidado, proteção e livramento. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e iniquidade. Livra-nos do mal. Dai-nos a tua paz, que excede todo entendimento. Nos protege e nos dá sabedoria. Livra, Senhor, as nossas crianças desse mal que é o bullying, uma brincadeira perigosa. Dá a eles discernimento e sabedoria para fugir dessas brincadeiras que machucam e maltratam o outro. Que nós possamos seguir com o seu exemplo e viver uma vida digna do Senhor, amando ao próximo como ele deve ser amado, cuidando, protegendo e auxiliando em suas necessidades. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Tens na tua vida mil problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Tem só desespero, amarguras e temor. Andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, estejam com saúde. Esperamos em Deus que tudo isso passe logo, né, para que nós possamos fazer os nossos estudos presencial.
Vamos orar para o nosso estudo, começar o nosso estudo de hoje, né? Nosso estudo, assim, todos eles, né, são muito ricos, e vamos aproveitar esse momento para estar mais uma vez pedindo a Deus que Ele possa estar falando conosco, né, nos ensinando também, e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido uns com os outros. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz em nossos corações, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, dia após dia, Senhor, estar buscando a Ti, Senhor, para podermos compreender, ó Pai, tudo que tem acontecido, ó Pai. Que nós possamos, nesta manhã, Senhor, aprender, ó Pai, um pouco mais, ó Pai, dos assuntos tão atuais em nosso dia a dia, ó Deus, e que nós possamos colocar em prática também no nosso viver diário. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, hoje e sempre. Amém. Bom, o nosso estudo de hoje, ele tem como tema bullying, uma brincadeira perigosa, né? Então é um tema bem atual e nós vamos saber um pouquinho, né, da origem do bullying, o que é, né? São coisinhas básicas, mas que muitas vezes passa despercebido, né, na nossa vida. Então, para o bullying, nós temos aí uma lei, né? Nós temos uma lei que ela está em vigor desde 2016. E o número dessa lei é a lei de 13.185, né? E ela fala um pouquinho, né, do que é o bullying, de como que nós devemos agir, né, diante, né, de uma situação como essa. E o bullying, ele nada é do que uma intimidação sistemática, né? Quando acontece o quê? Quando há violência física, quando há violência psicológica, né? Em atos de humilhação e discriminação, né? Então, todas as vezes que acontece dessa forma, né? Nós podemos dizer que é o bullying. E a classificação do bullying também, ela inclui ataques físicos, né? Insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos. Então, nada mais é do que uma brincadeira, né? São brincadeiras de mau gosto, né? Que afeta muito as pessoas, né? Afeta mais os jovens, né? As crianças. E o termo bullying, ele tem origem da palavra bully, que é em inglês, né? E ela pode significar também tirano, brutal e valentão. E essa palavra ela é usada desde a década de 70, né? Então, aí desde a década de 70, ela é usada. Depois do quê? De muitos estudos, né, feito por um professor e psicólogo também, né, que se chama Dan Auers. Ele é sueco e norueguês, né, e ele também da Universidade de Bergen, né, então foi ele quem fez um estudo mais aprofundado, né, dessas brincadeiras, dessas situações, e aí foi aonde que se originalizou a palavra, né? Então, o que acontece? O bullying, eles são ações repetitivas, né? Sempre contra a mesma pessoa, né? E ela traz o quê? Ela traz o desequilíbrio de poder, né? O que dificulta na defesa da vítima, né? E também a ausência de motivos que justifiquem o ataque. Então, mas como é isso, né? A pessoa que sofre o bullying, normalmente a pessoa é uma pessoa que é indefesa,
né? Ela não consegue se defender, porque não é de um dia para o outro, né? Não é uma brincadeira que faz hoje e acabou, né? A pessoa, ela, por vários momentos, né? Ela é atacada por esses tipos de brincadeiras, né? E é engraçado porque aí a gente fala assim, né? Nossa, mas, né, nós que já temos um pouquinho mais de idade, desde a nossa época já existia, sempre existiu, né? E nunca foi tão conceituado e tão falado como hoje em dia é, né? Por que disso? É exatamente pelos tempos em que nós estamos vivendo, né? Nós sabemos que tem aí adultos que sofreram bullying aí na adolescência, né? Quando criança, e muitas vezes deixou para lá, né? E alguns até hoje carregam aí um trauma, né? Com relação a tudo isso. E na Bíblia também, né? Teve personagens aí, né? Que sofreram bullying, né? A gente sabe disso. É só a gente ler um pouquinho mais que a gente vai identificar. E no decorrer aí do nosso estudo eu vou estar falando um pouquinho também sobre isso. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 4, no versículo diz: nem torpezas, nem pavóices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. E aí na Bíblia, NVI, né, na Nova Versão Internacional, a palavra chacorrices, ela é traduzida como gracejos, né, como gracejos imorais, inconvenientes e que pode ser moralmente aceitável, né? Então são palavras, são brincadeiras, são palavras desagradáveis, né? E que não traz a moral, né, para nós. E nós temos um profeta aí, que era o profeta Eliseu, né? Lá em 2 Reis 2, capítulo 2, versículos 23 e 24, diz que Eliseu, ele vinha de Jericó, né? Indo para Betel. E aí no caminho, alguns meninos, né? Começaram a caçoar dele, gritando, né? Suma daqui, careca. Então, chamando ele de careca. Então, nós podemos, né, dizer que aí aconteceu um bullying, né? De estar chamando ele de careca. Então, a gente já sabe que na Bíblia, né, já acontecia de ter o bullying. E uma pergunta para nós: será que acontece no nosso meio? Né? Com certeza, né? Nós não estamos isentos, né? Nós estamos neste mundo, né? E nós só não somos do mundo, mas nós não estamos isentos de uma situação como essa, né? E quando eu perguntei, acontece no nosso meio, eu digo dentro das nossas igrejas, né? Dentro da nossa casa, né? No meio dos nossos familiares. E aí, na revista, mostra, né, um autor. E antes um pouquinho de eu falar do autor, eu quero dizer que acontece sim, a gente sabe que acontece, né? E o que nós devemos fazer, né? Quando nós percebemos um ato de bullying, né? Principalmente dentro das nossas igrejas, né? Nós como líderes, né? Nós temos que estar atento a tudo e a todos, né? O tempo todo. E aí a revista traz uma sugestão de um livro. Eu ainda não li esse livro, mas fiquei assim muito empolgadíssima para ler. E esse livro, o nome dele é Albert. Uma história. Meu nome é Albert. É uma história sobre bullying. Ele é da editora
Ele é da editora Ágape. E o autor deste livro, ele fala um pouquinho que ele teve poliomielite na infância, né? E aí ele sofreu muitas zombações, né? Por conta disso, sofreu muito. E aí depois, no livro também ele fala como professor, porque ele tinha uma aluna e essa aluna ela teve um problema, né, na mão, uma deformidade na mão esquerda, né, e ela se escondia muito, né, ela tinha muita vergonha, então ela fazia de tudo para que os colegas não percebessem, né, essa deformidade na mão dela. Então, ele fala conta um pouquinho da experiência dele, né? E conta também como professor, né? Entendo essa aluna com essa deformidade. E o autor também, ele fala que em uma de suas palestras, né? Um pastor relatou que a filha dele, né, sofria bullying na escola bíblica. E em outra situação também, uma outra pessoa na palestra, né, falava que o filho não queria ir para a EBD, né, não queria ir para a igreja, porque zombavam muito dessa criança. Né? Então nós temos que estar atento a isso, né? O tempo todo, porque às vezes a gente acha é só uma brincadeira, né? Mas essa brincadeira ela tá trazendo o quê, né? Para o outro, né? Então e o bullying nada mais é do que brincadeiras não saudáveis, né? E que não acontece uma vez só. Né, acontecem por várias vezes e por vários momentos. E aí, a gente vai falar um pouquinho também os tipos de bullying, né, que existe. Então, nós temos o bullying físico, né, que é o uso da força, o puxar o cabelo, né, o puxar pelo braço, né, uma forma do bullying físico. A gente também tem o bullying verbal, que é o xingar, né, que é colocar apelido, né, que é fofocar, né, não parece, mas porque traz, né, causa o mal para o outro. É o insultar, então essa forma é o verbal. O moral, que é difamar, né, caluniar e intimidar a pessoa também. Então, às vezes, a pessoa sofre vários tipos de bullying, né? Além do físico, ainda tem a questão moral e o verbal. E o material também nós temos, a forma de bullying material, que é quando a violência contra o patrimônio da vítima. Né? Então, às vezes, quebra alguma coisa ou rouba alguma coisa na residência da pessoa, né? Então, é uma forma de bullying material. E tem o psicológico também, que é o de intimidar, ameaçar, manipular e chantagear a pessoa. Então, se você não fizer tal coisa, né, é uma forma, você vai acontecer outra coisa com você. Ou se você, então, ameaças, né, e intimidação. Essa parte é a parte psicológica. E nós temos umas que é assim, nós temos que ter muito cuidado e estar muito atentos para estar observando, que é o ciberbullying, né? O cyberbullying, ele é a questão das redes sociais, né? Então, às vezes a pessoa é ameaçada por ali, pela rede social, né? Então, aí no Facebook, e às vezes, né, é postado mensagens, né, para a pessoa na forma de ameaça. Então, é algo que está muito presente, né, no nosso dia a dia. Tem também a questão social, né, uma forma de bullying social. Como é isso? Né, excluir a pessoa, ignorar a pessoa, né, e nós temos visto isso. Então, às vezes, lá dentro da nossa igreja, por exemplo, né,
Talvez nós tenhamos uma criança que ela tem um pouco mais de dificuldade. E aí você vê que outros não chama para o convívio, não quer estar junto, então isola essa criança ou esse adolescente, né? Ah, não, você não, né? Fulano pode, mas você não, né? Ah, fulano pode vir, mas você não. Então nós temos que estar bem atentos com relação a tudo isso, né? E aí eu digo, né, para vocês, e qual é o nosso papel, né? Qual é a nossa função? Então nós, como pais, nós precisamos ter atenção ao crescimento dos nossos filhos, né? Nós temos que estar a todo momento atento a tudo que eles fazem, né? E o que eles veem, e o que eles falam, né? E pode-se dizer que nós, como pais, nós temos medo de errar, né? Na educação dos nossos filhos, e porque nós somos o maior exemplo para eles, né? Nós somos o maior exemplo para eles. E nós, como pais, nós temos que ter o equilíbrio, né, emocional e espiritual, para que a gente possa estar passando para os nossos filhos os valores segundo a Bíblia, né, e os valores que nós carregamos dentro de nós mesmos, né, e quando nós nos dispormos, né, a sermos pais, não digo pais controladores, mas eu digo pais que têm a sabedoria, né, de estar instruindo nossos filhos, né, no mundo que a gente está vivendo, né, no sentido de que os valores, né, que nós temos e que nós conservamos aqueles segundo os princípios da Bíblia, né? Porque os princípios bíblicos, eles não mudaram com o tempo, né? Então, os pais cristãos devem ser modelos de amor e respeito o tempo todo, né? Ao próximo, né? E isso começa onde? Começa dentro da nossa casa, né? A gente não pode esperar que a EBD faça, né? Que o professor dos juniores faça, que o professor dos adolescentes faça, não. Isso começa dentro da nossa casa, né, como pais, né, direcionados pelo Espírito Santo de Deus para trazer os princípios bíblicos dentro do nosso lar, né? E o caráter dos nossos filhos, ele é forjado observando cada movimento e cada passo nosso, né? Cada palavra nossa, né? Então, nós temos que ter esse cuidado também, né? Certo é que para ensinar os nossos filhos o amor e o respeito ao próximo, é o que eu falei, é fundamental o nosso exemplo. Então, nós temos que seja um modelo de vida para modelar a vida de seu filho, né? Então, acompanhe eles na escola, na internet, né? Vejam o que estão vendo, o que estão falando, na igreja, e aplique a palavra de Deus dentro do lar. A melhor forma de combater o bullying não é só só conhecendo tudo isso que eu tô falando para vocês, o que tem uma lei, como que né? Quais são os tipos de bullying, não é só isso, né? Para a gente combater o bullying, nós temos que viver Cristo verdadeiramente dentro do nosso lar. E eu esqueci de falar uma partezinha, que estou me lembrando agora, que nós temos que estar bem atentos às nossas crianças e aos nossos adolescentes. A criança ou adolescente que sofre bullying é uma criança mais quieta, muito mais quieta, às vezes quase não fala, né? A gente tem que estar atenta a ter um olhar diferenciado, né, com relação a isso.
São crianças que muitas das vezes têm crises de choro, né? E às vezes não falam por quê. Então nós temos que estar bem atentos. Crianças muito tímidas, crianças que choram sem motivo, né? Então crianças muito quietas, né? Então nós temos que ter esse olhar, né? E que nós possamos viver os ensinamentos de Cristo dentro do nosso lar, para que os nossos filhos sigam, né, os princípios bíblicos no mundo que a gente está vivendo, né, com tanta falta de amor, com tanta falta de compreensão, né, com o outro, e que nós sejamos abençoados pelo Senhor, né, e que nós nos regozijemos, né, com a presença do nosso Deus no nosso lar, na vida dos nossos filhos e na vida daqueles que amamos. Amém? Vamos orar para encerrar então? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor que nos dá o refrigério e é o Senhor, ó Pai, que nos ajuda, Senhor, nos ensinamentos, ó Pai, de colocarmos em prática, Senhor, tudo aquilo que Tu tens para nossas vidas, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos neste mundo, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a sermos fiéis, ó Pai, a Ti, sermos servos dedicados e que nós possamos ser exemplos, Senhor, e que nós possamos ter discernimento, ó Deus, para conduzir os nossos filhos, Senhor, e que nós tenhamos a percepção, ó Pai, vinda dos altos céus, ó Pai, para que frente a situações como de bullying, ó Pai, que nós tenhamos a palavra, que nós tenhamos a ação, ó Pai, diante da situação, ó Pai, e que venha tudo do Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço pela vida de quem está assistindo, ouvindo esse estudo, ó Deus, e que nós possamos aprender uns com os outros, ó Deus, dia após dia. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém.